Além da campanha Setembro Amarelo de prevenção ao suicídio, esse mês tem uma outra campanha, Setembro Dourado, de combate ao câncer infantil. Quem vem conversar com a gente sobre esse assunto é a médica oncopediatra Mônia Lúzia Feliz. Tudo bem? Tudo. Boa tarde. Boa tarde. Obrigada pela presença aqui com a gente. Obrigada a você. A gente fala em prevenção, mas a gente sabe que nem sempre dá para fazer isso. Mas é importante que os pais estejam atentos a alguns sinais nos filhos que podem ser aí uma ideia de que pode estar acontecendo alguma coisa errada, né? Sim, a partir do momento que os pais percebem que a criança está mais apática, principalmente, geralmente uma criança com câncer é uma criança doente, tá? Pálida, assim, falando de leucemia propriamente dita, que é a doença mais comum, ela vai estar pálida, ela pode ter manchas roxas pelo corpo, pode ter ínguas, aumento do fígado, do baço. Então, se os pais percebem alguma diferença, é importante procurar o quanto antes um serviço de um pediatra, um serviço de urgência para avaliação. Normalmente, quando se percebem esses sinais, já está um pouco mais evoluída a doença? Ou tem como fazer exames, de repente, para ficar de olho? Então, assim, é sempre importante o acompanhamento pediátrico, né? A gente, às vezes, acaba ouvindo de muitas mães, meu filho não precisa porque ele não fica doente. Não é bem assim, tá? É importante a gente prevenir também doenças. O médico, ele está ali também para prevenção, tá? O câncer pediátrico não é um câncer que a gente consiga prevenir. Ele vai surgir, mas é importante a gente fazer o diagnóstico quanto antes. Então, algumas coisas que demoram para a mãe perceber, às vezes uma consulta pediátrica de rotina é percebida antes. Então, é muito importante o acompanhamento, o segmento, exames de rotina, assim, exames de sangue, né, o check-up, ele não é tão necessário se está fazendo um acompanhamento clínico adequado. A leucemia, você disse que é o maior número de casos é leucemia. Isso, em torno de, sim, se a gente for falar em número geral, né, o câncer pediátrico é em torno de 2% dos cânceres todos, né, contando adulto e criança. Mas a leucemia, em torno dos cânceres pediátricos, é em torno de 25%. É bastante, né? Aí é seguido por tumores do sistema nervoso central e linfomas. Então, assim, a grande maioria vai ser leucemia em si. E a leucemia dá mais em criança que em adulto ou não tem muita idade, não escolhe muita idade? Não tem muita idade, tá? Mas, assim, na criança ele é melhor, né? Assim, o diagnóstico em si é da mesma forma, mas a conduta, a evolução, né, é muito melhor. O câncer pediátrico em si, após o diagnóstico e com um tratamento adequado, você pode ter cura em torno de até 70% dos casos. É mais alto do que no adulto. É muito mais alto do que no adulto. Então, é importante o diagnóstico e é importante também o tratamento adequado. No caso de tratamento, no caso de leucemia, o que é feito? O tratamento da leucemia ele é embasado em quimioterapia, tá? A depender do tipo de tumor em si, né? Falando de outros tumores sólidos, que são tumores do fígado, isso. A gente tem que fazer retirada do tumor, fazer quimioterapia, às vezes radioterapia. Mas a grande maioria dos tumores é quimioterapia. O transplante de medula, que todo mundo fala que é famoso, muito, né? A gente não faz em todos os tratamentos, tá? Na grande maioria dos tratamentos em criança, a gente consegue só ficar na químio. Tem algum sintoma muito específico, assim, que os pais podem perceber e ficar bastante de olho em casa, na garotada? Aquilo que eu já tinha passado. Palidez, manchas roxas pelo corpo, aumento de ínguas, aumento volumoso de fígado, baço, uma criança que tem dor, muita dor na perna, muita dor óssea. E não é uma dor relacionada ao exercício, é uma dor que acorda a criança à noite, é uma dor de cabeça que acorda a criança, é vômito que não explica, tá? Então, assim, são sintomas, você vê que a criança tem algo errado e que não
assim, não tem uma justificativa para aquilo. Agora, é importante lembrar que, às vezes, vai ter um desses sintomas que não é para os pais entrarem em desespero, né, doutora? Porque isso acaba sendo comum, né? Não, assim, lembrar que criança, que roxo nas pernas é normal, né? Criança corre, bate. Então, assim, se for roxo em lugar de trauma, não tem que se preocupar. Agora, roxos aonde a criança não bate, abdômen, orelha, cabeça, braços em locais que a criança não costuma bater, ou muito roxo, ou sangramentos em si, aí sim que a gente tem que ficar preocupado. E em caso de vômito, né, que você falou, é importante... mas vômito associado a dor de cabeça, a vômitos assim que a criança começa durante a noite, associado a dor de cabeça, a outros sintomas mais específicos, não associado à diarreia. Isso, a gente está falando isso para as mães não ficarem em desespero, né? Com que a gente certeza. sabe que é complicado, principalmente para as mães de primeira viagem, Mas, né? Por isso que é importante estar acompanhando com o pediatra. Na dúvida, passa com o pediatra, tira a sua dúvida. Nada melhor do que você estar se prevenindo. Afinal, o câncer infantil, diferente do câncer de adulto, que a gente consegue evitar fazendo algumas condutas, no câncer pediátrico, o que eu tenho que batalhar é no diagnóstico precoce. Porque quanto antes eu diagnostico, melhor vai ser meu tratamento e, teoricamente, melhor vai ser a evolução. O ideal é que os pais levem os filhos aos médicos, mesmo que não estejam com doenças, de quanto em quanto tempo? Depende da idade, tá? A puericultura normal, o pediatra geral, nos primeiros 6 meses é todo mês de vida, né? Dos 6 meses até uns 2 anos é a cada 3 meses, e depois a cada 6 meses, e quando a criança já está com 5 anos, até a adolescência pode ser uma avaliação anual, desde que esteja acompanhando. Se o pediatra que acompanha a criança fala assim, olha, retorna a cada 6 meses, ele tem um motivo. E é importante estar acompanhando a criança conforme o pediatra está orientando. Mesmo a criança que vai no posto de saúde, porque a criança que vai no posto de saúde, a mãe acaba, saiu dos 2 aninhos, não precisa mais. Precisa. Toda criança precisa para ver crescimento, desenvolvimento e acompanhar qualquer problema que possa existir. Ou seja, o ganho aí é na prevenção. É na prevenção, a gente tem que prevenir. Legal, muito obrigada pela participação aqui com a gente. Obrigada a você.